capítulo 21, verso 1 ao 4. As ofertas a Deus. Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4. Mais 2 cliques. Aí. As ofertas a Deus. Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Aqueles que puderem se colocar em pé, eu os convido. O texto da palavra de Deus diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos desta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Pai, obrigado pelo texto. Use as palavras a serem ditas, para que possam, Pai, através do Teu Espírito, trabalhar em nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti e pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Pode sentar? Mês de missões. Mês de falar em missões. O texto que nós lemos apresenta Jesus, apresenta-nos também os ricos, mas fala sobre uma pobre viúva. E se você prestou atenção na imagem, a imagem era para chocar. Porque quando nós pensamos numa pobre viúva, nós pensamos numa senhorinha viúva. Quem disse que ela era senhora? Vinha. Que ela não tinha filhos. E que ela não era nova. Falou que era viúva. Mas algo chama atenção no texto, verso 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas. Jesus observava com muito interesse o que as pessoas estavam fazendo. Ele estava observando o que aquelas pessoas estavam fazendo. E é interessante, porque Deus, Ele tem muito interesse nas coisas realizadas por nós aqui na terra. Existe algo importante que todos nós precisamos saber, que Jesus, Ele não muda, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar, Ele não muda. Aquilo que aconteceu naqueles dias, ocorre nos nossos dias, e ocorrerá no futuro. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor lhe estão atentos a todas as coisas. Olha Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Havia um casal chamado Ananias e Safira. A Bíblia nos diz que eles venderam a sua propriedade e resolveram dar parte de uma oferta a Deus. Mas eles combinaram entre eles, queriam dizer que estavam dando tudo, mentindo a Deus. O problema é que Ananias e Safira não sabiam ou não acreditavam que Deus, Ele está vendo todas as coisas.
E por causa disto, aquele casal sofreu consequências trágicas. E todos sabem que eles foram mortos. Mas olha só o que causou na vida das outras pessoas que tomaram conhecimento do que havia acontecido na vida de Ananias e Safira, Atos 5:11. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviam estas coisas. E olha o 14 agora. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aquilo podia impedir o crescimento. Aquilo podia crescer, ou podia impedir que o temor do Senhor crescesse no meio da igreja. Ananias e Safira podia ser uma pedra de tropeço. E Deus achou melhor tirá-los do meio. E aquele tirar de Deus trouxe temor, mas produziu crescimento no meio da igreja. Não é insignificante o que Jesus está fazendo. Ele está observando. E ele continua observando. E nenhuma atitude, nenhum gesto, mais simples que sejam, deixa de ser registrado no livro das recordações. Livro das recordações que um dia será aberto. Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas... Livro das recordações. Tem o diário? Moças gostam de diário, né? Vai registrando. Está lá, ó. Pequeno gesto, pequena coisa, está guardada. O mesmo acontece com os salvos. No arrebatamento, as nossas obras, as nossas ações serão julgadas. Mas não somente as nossas obras, a intenção do que nos levou a fazer as obras também será julgada. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Agora, Jesus estava observando, como vocês estão me observando. Ele estava atento a cada gesto daquelas pessoas. E o primeiro a ser mencionado é os ricos que ofertavam ao Senhor. E Jesus faz uma observação importante, começo do verso: porque todos aqueles deitavam para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. O que nós precisamos saber é que naqueles dias, as ofertas, os dízimos, eles eram registrados. E tudo que era entregue aos sacerdotes era registrado. Por isso que as pessoas poderiam contemplar o que estava acontecendo. Porque as pessoas colocavam e aquilo era registrado. Então todos estavam sabendo a quantia que cada um estava entregando. Por isso que era algo visível. Diferente de como nós fazemos, que colocamos no cestinho, ninguém fica sabendo. Não, era registrado. Por isso eles sabiam. As pessoas tinham a visão do que estava acontecendo, do que era ofertado. E a lição que nós tiramos aqui é os perigos da riqueza. Quando nós vemos os ricos ofertando ao Senhor. Paulo nos fala em 1 Timóteo 6, 9 e 10 o seguinte: mas os que querem ser ricos caem na tentação. Não é os que são ricos, não é os que enriquecem, mas os que querem. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro,
é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram na fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Deus está dizendo que existem dois tipos de pessoas: os que querem ser ricos e os que amam o dinheiro neste texto. Os que querem ser ricos, eles não medem esforços para serem ricos, e a justificativa apresentada, é: os fins justificam os meios. O que eles estão dizendo é que não importa o que precisa ser feito, porque deve ser feito, e ele está disposto a fazer para obter a riqueza. Tais homens, eles caem em perdição e em ruína. O segundo deles é aqueles que veneram o dinheiro, aqueles que amam o dinheiro. Certa vez um pai de família, ele sai de sua casa à procura de um serviço para que pudesse dar uma vida melhor para sua esposa e para o seu filho. E ele combinou com a sua esposa que ele sairia, todos os meses enviaria uma quantia de dinheiro, e ele estaria então juntando uma quantia boa para que pudesse dar uma qualidade de vida melhor para ela e para o filho. O tempo passou, e aquele homem conseguiu juntar uma quantia muito grande de dinheiro. Ele conseguiu comprar uma casa muito grande, um carro, e ele conseguiu guardar uma boa reserva. E quando ele já tinha todas estas coisas, ele falou assim: eu vou lá buscar minha esposa e meu filho. Agora sim eu consigo dar a eles uma qualidade de vida. E ele então vai para onde estava a sua esposa, e quando ele bate na porta daquela simples casa, um homem sai a abrir a porta para ele. E ele então pergunta por sua esposa, e ele descobre que ela tinha morrido alguns meses atrás. Ela não existia mais. Então ele pergunta para aquele homem: ela tinha um filho, aquele filho é meu filho, cadê ele? E aquele homem disse: o filho dela sou eu. 30 anos havia se passado para que ele conseguisse juntar dinheiro, comprar uma casa e comprar um carro, para dar uma qualidade de vida. Agora ele tinha qualidade de vida, mas ele não tinha mais o filho e nem mais a esposa. Muitos se esquecem do perigo do amor ao dinheiro. Muitos se esquecem da ganância de serem ricos. E sem perceberem, estão colocando tudo a perder. A segunda lição que nós tiramos no texto é que os ricos ofertavam. Jesus não está dizendo que os ricos não ofertavam no texto. Pelo contrário, eles ofertavam. Jesus, em momento algum no texto, diz que aqueles ricos estavam roubando parte das ofertas, ou sonegavam o que estavam dando. Não. Jesus deixa claro que aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam ofertando. Olha o texto 4, a primeira parte: porque todos aqueles deitavam para as ofertas de Deus. Eles estavam ofertando, eles estavam dando. Ricos também ofertam. Você já se perguntou, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, como o ministério de Cristo, durante aqueles 3 anos e meio, foi sustentado? Como Jesus conseguia andar, ele, os seus discípulos, durante 3 anos e meio?
Ah, pode ser que Jesus ficava multiplicando o pão todos os dias, né? Bastava alguém ter um pãozinho e Jesus ia lá, pá, multiplicava os pães. Ou os peixes, né? Chegavam os peixes, Jesus, então vamos multiplicar peixes. Ou quem sabe Jesus falava assim para Pedro: vai lá e lança a rede, agora não vamos pegar pães. Joga para cima a rede, assim, que vai vir pães voando, assim. Deve ser assim que alguns pensam. Não. Não era as moedinhas que Pedro tirava de dentro dos peixes, que ia juntando, colocando no cofrinho, e depois pegava aquelas moedinhas e ia lá e comprava os mantimentos. Não era assim. Havia pessoas, haviam mulheres ricas, abastardas, que sustentavam Jesus. Lucas capítulo 8, verso 2 e 3 diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus... A Bíblia nos apresenta, de Gênesis a Apocalipse, homens ricos que ofertavam a Deus. Abraão era um homem que não tinha medo de ofertar a Deus. A rainha de Sabá, do mesmo jeito. Salomão, Davi e muitos outros que estavam dispostos a ofertarem na obra de Deus e para Deus. O que nós precisamos saber é que tanto os ricos como os pobres foram criados por Deus. E se são ricos ou se são pobres, é porque Deus assim quis. Provérbios 22, 2 diz: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Eu já vi rico se tornar pobre, eu já vi pobre se tornar rico. É muito fácil subir, como também é muito fácil descer. Deus é que está no controle de todas as coisas. Na obra de Deus, as ofertas a Deus, não há diferenciação entre os ricos e os pobres, porque todos foram criados por Deus. Deus sabe os que são ricos, Deus sabe o que cada um pode estar ofertando. Com Jó, conhece a história de Jó? Você pode dormir rico e simplesmente acordar pobre, sem nada. É uma questão de... é muito fácil. Muito fácil. Terceira lição: a oferta não era um sacrifício. Quando aqueles homens ricos que Jesus estava observando ofertavam a Deus, eles não ofertavam um sacrifício, não era um sacrifício. O texto é claro em dizer, no final do verso: porque todos aqueles deitavam para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Eles estavam dando a Deus o que estava sobrando. Você deve estar pensando: pastor, mas também eles eram ricos, tinham de sobra. E um pouco a mais, um pouco a menos vai fazer falta. Não há nada de errado de dar a Deus o que está sobrando. Jesus não criticou eles. Jesus em momento algum disse que não passava de migalhas o que eles estavam dando. Jesus não falou nada disso. Jesus simplesmente mencionou que eles estavam dando o que estava sobrando. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para aqueles homens ricos, não era um sacrifício ofertar a Deus, porque não estaria fazendo falta aquilo que eles estavam entregando.
Certa vez um senhor me disse: pastor, eu não entendo como as pessoas têm dificuldade de entregar os dízimos. Lá em casa a coisa é simples: 10% é de Deus e 90% é nosso. A matemática é curta, pastor. Eu disse: Acontece que na época ele estava ganhando mais de 20 mil reais por mês. É fácil, né? Fica com 90, dá 10, acho que dá para viver com o restante. Eu acho até que dá para tomar um chimarrão por dia. Não ia fazer falta. Se nós olhássemos para o balancete da igreja, perguntássemos para o irmão Wesley, que é o único que sabe, ele e o Tia Carlos, quem são as pessoas que entregam dízimo, promessa de fé. Se nós perguntássemos para ele, nós iríamos descobrir que a grande maioria que é fiel nos dízimos, nas promessas de fé, são os assalariados. Os pobres são mais fiéis. Não entendo essa matemática. Lembre-se, Jesus está observando o grupo. E uma pessoa em especial, a pobre viúva que ofertava ao Senhor. E Jesus faz uma declaração importante. Ele fala: e vi também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas. Lembra que tinha o perigo das riquezas? Mas também existe o perigo da pobreza. 2 vezes é dito que aquela viúva era pobre. Quando isso acontece em um pequeno trecho bíblico, Deus está chamando a atenção para algo. O verso 2 diz: viúva pobre, ou pobre viúva. E o verso 3, pobre viúva. Ela era pobre. A palavra pobre no verso 2 é pênis no grego. Pênis no grego. Que significa uma mulher que trabalha para ganhar a vida. Ou seja, uma mulher que todos os dias precisa trabalhar para receber o salário, para levar a comida para casa. Essa é a ideia. No verso 3, a palavra grega é pitotso, que significa que aquela mulher estava vivendo na extrema pobreza. Só que é traduzido tudo como viúva pobre. Aquela viúva pobre, ela trabalhava todos os dias, ganhava o seu salário para poder levar comida para casa, para pagar as despesas. Só que o verso 3 nos diz que aquela pobre viúva, ela era tão pobre, mas tão pobre, que ela estava vivendo na extrema pobreza. Existem 2 textos preciosos que nós precisamos conhecer. O primeiro deles é 2 Tessalonicenses 3,10, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Grave ou circule esse final de verso na sua Bíblia. Salmo 37, verso 25, diz assim: fui moço e agora sou velho. Quem está falando isso é Davi, tá? Não sou eu. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Aquela viúva era pobre, mas não estava reclamando da sua pobreza. Aquela viúva era pobre, mas não estava mendigando no sinaleiro, nos bairros, pedindo às pessoas mais ricas para ajudarem ela com as suas obrigações.
Agora, sabe aonde nós ouvimos mais risadas? Sabe aonde nós ouvimos mais expressões de alegria? Desafio você. Sai da igreja e vá a alguns dos condomínios que nós temos por perto. Entre no condomínio e dá uma passeada no condomínio. Vê se você escuta alguma risada, algum som ligado, alguma expressão de alegria. Vá para a periferia. Chega na periferia. Dá uma caminhadinha lá no meio. Se você não vai escutar a gente dando risada. O moleque com o pé no chão, com uma roupa mais ou menos cobrindo a parte de baixo, sem camiseta, correndo e dando risada. Ela não estava reclamando. Mas por que eu disse isso? Porque não importa o quanto você tem, quanto você ganha. E sabe com quem nós aprendemos isto? Com a viúva pobre. Porque o dinheiro não traz a felicidade. Ele pode comprar muitas coisas boas, mas a felicidade, não. Não. A segunda lição que nós tiramos é que os pobres também ofertam. Olha o verso 1. E vi também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas. A palavra moeda aqui no grego é a palavra lepton, que significa a palavra menor moeda de circulação daquela época. E a menor moeda de circulação daquela época era feita de bronze ou de cobre. Um lepton valia cerca de 2% de um valor de um denário. O denário corresponde a um dia de trabalho pago. Ou seja, correspondia a uma faina. Ou seja, 8 horas de trabalho. Então, um lepton corresponde a mais ou menos 10 minutos de trabalho. Aquela pobre viúva estava doando 20 minutos do seu trabalho diário. Vamos pensar que mais ou menos uma pessoa recebe por dia um salário diário, trabalhando um serviço normal, R$100, ok? Seria R$4 um lepton. Ela estava pegando R$4 dela, menor moeda de circulação da época, e estava ofertando. Estava ofertando. A Bíblia nos conta a história das igrejas que estavam na Macedônia. E as igrejas que estavam na Macedônia eram as igrejas mais pobres. Agora, como pode as igrejas mais pobres que estavam na Macedônia serem as igrejas que mais ofertavam para Deus? 2 Coríntios 8, 2 e 3. Porque em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, acima do seu poder, ofertaram voluntariamente. Como pode os mais pobres dando mais que os mais ricos? Aqui nós aprendemos com aquela viúva que não importa o quanto você ganha, não importa. O que importa é se você deseja ofertar a Deus. É o desejo, é o querer. Não importa se você ganha R$100 por dia, não importa se você ganha R$1.000 por dia, não importa. O que importa é você querer.
ofertar a Deus. E se você quer, não importa o quanto você ganha, não importa se você é pobre ou se você é rico, você pode fazer. E por fim, nós aprendemos que a oferta para aquela viúva pobre era um sacrifício. Para os ricos era o que sobrava, mas para aquela mulher era um sacrifício. Olha o verso 4. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Lembre-se que não era da sua miséria. Ela não pegou da sua miséria e entregou, mas do pouco que conseguia receber diariamente. Ela pegou tudo que tinha em mãos e deu. Onde estão aqueles que investiram na obra de Deus no passado? Onde estão os que se arruinaram dando da sua pobreza a Deus? Aonde estão pessoas como esta viúva? As palavras de Salomão ainda são vivas e nos diz em Provérbios 11, 24: ao que distribui mais se lhe acrescenta. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Você já deve ter escutado essa ilustração. O menino ganhou 2 moedas do seu pai, e o pai disse: uma moeda é para você dar de oferta para Deus, a outra moeda é para você comprar balas. E conta que aquele menino saiu de casa com aquelas 2 moedas, né? Jogando para cima e pegando as moedas caíam no chão, ele pegava as moedas, uma é minha, outra é para comprar, uma é de Deus, outra é para mim comprar bala. E no percurso cai uma moeda, junto com a outra, e uma delas sai rolando e pluf, cai no bueiro. Boca de lobo, lá onde a água da chuva cai lá, aquele negócio fundo. E ele tenta pegar e não consegue. E ele olha para outra moeda, pega ela. Ele, ufa, ainda bem, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças ao Senhor, muito obrigado. O Senhor guardou a minha moeda, a do Senhor se perdeu. Muitas vezes nós estamos dispostos a dar o que sobra, o que vai sobrar. Não é problema. Jesus não criticou. Mas aquela viúva não tinha esse problema de dar o que sobrava. Ela estava disposta a dar tudo o que tinha em suas mãos. Aquela viúva pobre, ela não queria ser como os outros. Ela não tinha vergonha de dar o que ela tinha, como às vezes algumas pessoas têm. E ela entregou a Deus sem pedir nada em troca. Ela simplesmente ofertou. Ela não reclamou. Ela simplesmente fez como os outros estavam fazendo. Ela simplesmente participou da oferta a Deus. Naquele dia, tanto os ricos como aquela viúva pobre participaram da oferta a Deus. A única pessoa que foi glorificada por Jesus foi a viúva pobre. Os ricos
passou despercebido. Porque Jesus enfatizou a viúva pobre. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é pecado não dar. O pecado chama-se avareza. Este mês é mês de missões. Todos podemos participar do projeto missionário. Podemos estar juntos, com pequenas porções do que nós ofertamos naqueles campos missionários. Mas o que precisa ser feito? Primeiro, você precisa orar, por direção de Deus, para que Deus lhe mostre a necessidade de missões. Segundo, você vai precisar participar da promessa de fé nos próximos 12 meses. E muitas vezes você vai estar como os ricos, dando como sobra, não vai fazer falta. Mas às vezes você vai estar como aquela viúva pobre. Você vai estar dando tudo o que você tinha. Lembre-se que quem agradou a Deus foi a viúva pobre. Não foi a quantia dos ricos, mas a intenção do coração da viúva pobre que agradou a Deus. Tudo depende só de você. Não é quantia, é o que está aqui dentro. Como nós vamos participar? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com tem alegria. E faça com alegria, na abundância ou na escassez, mas toda vez que for fazer, faça com alegria. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos aprender lições preciosas sobre a Tua Palavra. Lições que impactam as nossas vidas e que são capazes de mudar todo um ser. Ó Pai, o Senhor conhece a realidade de cada um dos nossos irmãos. O Senhor sabe, Pai, as necessidades, as lutas que cada um tem passado nesses dias. Sabe, Pai, o quanto cada um tem se esforçado para trazer o pão nosso de cada dia para suas casas, cumprindo com as suas obrigações, pagando